Saudações, gente bonita, mestre líder aqui. Como nós já estamos falando há algum tempo, e os fatos andam nos apoiando, a existência da entidade legítima que ocupou, com o apoio dos imperialistas e colonialistas europeus, essa faixa do sudoeste asiático, bom, a existência desse Estado ilegítimo, ela vai ser breve, vai ser uma experiência desagradável na lembrança da história humana. Mas a gente já pode imaginar como será. Esse vídeo é exatamente sobre isso. Uma proposta, ou pelo menos a nossa visão do que sucederá com o antigo Estado ilegítimo quando ele for suprimido. Porque isso vai acontecer. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter clareza é que ele tem cerca de 9 milhões de habitantes. Desses 9 milhões, uns 6,5, 7 milhões correspondem a, basicamente, a europeus ashkenazi, né? E populações de religião judaica por eles oprimidas. Judeus Mizraim, judeus ladinos e judeus africanos, etíopes e ugandeses. Certo? Podemos dizer que a questão aqui não dá para simplesmente pegar 7 milhões de pessoas e falar voltem para o lugar de onde vocês vieram. Na verdade, em teoria, para os ashkenazi, dava para fazer isso até, porque eles são da Europa, eles são europeus, né? Embora 2 milhões deles tenham saído da Rússia, a Rússia recebe com bom grado pelo menos a metade. 1 milhão no caso. Mas 1 milhão eu não acredito que teria uma boa recepção entre os russos, não. Então, bom, desses 7 milhões, 2 milhões são russos, 1 milhão poderia voltar, mas 1 milhão não. O restante, sobra aí 5 milhões. Desses, uns 3, 4 milhões são ashkenazi, de origem europeia, mesmo que nascidos nos Estados Unidos. Esses ashkenazi, olha, eles formam a fina flor do sionismo. Então, eu não acredito, com toda sinceridade, que eles seriam bem-vindos a permanecer nessas terras. Então, acredito que o mais provável é que eles tenham que se retirar. Um número aí de mais ou menos os 4 milhões. Mais 1 milhão que voltaria para a Rússia. E 1 milhão que a Rússia não aceitaria de volta. Então a gente teria que o número dos que ficariam alguma coisa entre 1 milhão e 1 milhão e meio, 2 milhões no máximo. Principalmente mizraíns e ladinos, certo? Os mizraíns são árabes, então é uma questão de limpar a cabeça de convicções muito equivocadas que lhes foram infundidas, né? Então, para colocar a coisa da maneira mais clara possível, a gente divide o futuro Estado palestino nisso aqui. O Negueb é uma área muito pouco povoada e populosa, habitada basicamente por árabes beduínos. Então essa região ficaria sobre suzerania saudita, certo? Não diria sobre posse saudita, não diria que fizesse parte da Arábia Saudita, mas ficaria sob suzerania saudita, certo? Então, nós imaginamos o futuro Estado palestino como um condomínio internacional, que já aconteceu outras vezes na história, e é a melhor maneira de organização política de um Estado desse tipo. É um condomínio. Nesse condomínio, esses 2,5 milhões, talvez até 3 milhões de judeus que não tivessem cometido crimes de guerra, nem roubado propriedade palestina,
né? Esses poderiam ficar, eu creio, no país. Então, eles ficariam nessa faixa litorânea filístia, Haifa, Natânia, Jafa, que é um outro nome de Tel Aviv, não poderia continuar a cidade com o nome Tel Aviv, né? Eilat também teria que mudar de nome, mas eu não sei, com certeza mudaria, né? Mas eu não sei qual nome seria dado a Eilat. Mas a antiga Tel Aviv viraria Jafa, que é o nome que ela tinha originalmente, né? Então Jafa, Natânia, e também Natânia provavelmente mudaria de nome, e Haifa seriam locais que até poderia manter a população original. Esse aqui mora atualmente 6 dos 9 milhões de habitantes nessa faixa aqui do Estado ilegítimo, mora aqui. Haveria uma substituição parcial de metade ou pouco mais da população por árabes, né, e por palestinos. Então, seria um local muito provavelmente administrado pela Federação Russa, onde os judeus poderiam viver. Os judeus, nessa circunstância aqui, viveriam basicamente em 3 lugares. Na Filístia, sob administração russa, né, suzerania russa, pelo menos. Em Jerusalém, cidade internacional de Jerusalém, sob suzerania saudita, porque Sua Majestade, o príncipe e que está futuro califa, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, protetor das 2 mesquitas sagradas, se tornaria protetor das 3 mesquitas sagradas, porque além de Meca e Medina, Al-Quds seria acrescentado aos locais dos quais ele é suzerano, certo? Então, e aqui poderia ser uma cidade, com certeza não seria um estado laico, gente. Isso aqui seria sob suzerania saudita, mas administrado basicamente por religiosos muçulmanos, cristãos, ortodoxos, né, e católicos, e judeus, certo? Os judeus que originalmente viveriam aqui, desde que não tenham cometido crime de guerra, com certeza eles poderiam ficar. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu tenho certeza que Sua Majestade também não vê. Então, né, ficariam aqui. E na Galileia é provável também que ainda possa ser abrigado algumas comunidades judaicas, desde que elas não tenham participação nos crimes de guerra cometidos em Gaza ou contra os palestinos desde a Nakba, né? Então, o local, digamos assim, mais específico para essa população de religião judaica seria a faixa litorânea entre Haifa e a antiga Tel Aviv, né? Essa faixa aqui. Então, nessa faixa aqui viveria o grosso da população de religião judaica. Mas também viveria aqui, principalmente os ultra-ortodoxos, as pessoas que sempre apoiaram o povo palestino. Eles poderiam viver tranquilamente em Jerusalém, né? E, eventualmente, algumas comunidades poderiam persistir na Galileia, certo? De maneira, talvez, autônoma, pelo menos na Filístia. Mas, no caso da Filístia, sob suzerania provavelmente russa. Essa área em verde, a Palestina Oriental, a cidade portuária de Ashdod, mais a cidade litorânea de Ashkelon e Beersheba, teria que mudar de nome também, além de Ramla, esses locais seriam o que eu chamo de Palestina Oriental. Seriam locais sob uma discreta suzerania chinesa, uma região dedicada aos negócios. Por quê, gente? Olha, vocês têm que entender o seguinte. Isso aqui é um polo ferroviário. O objetivo dos Estados Unidos e da Inglaterra, do Reino Unido, né, terem criado o Estado ilegítimo, essencialmente foi evitar a conexão entre a Ásia e a África, conexão por terra. Então, a criação do Estado ilegítimo impede a conexão terrestre, ferroviária e até rodoviária entre a Ásia e a África, impedindo o desenvolvimento de ambos. Então, esse foi o principal motivo para a criação do Estado ilegítimo. Uma vez o Estado ilegítimo sendo suprimido em prol de uma comunidade palestina, com certeza seriam construídas ligações ferroviárias. Essas ligações ferroviárias partiriam de um hub em Amman, na Arábia Saudita. Por que Amman, na Arábia Saudita?
evidentemente, uma Jordânia administrada por um rei pró-otanista não é sustentável, né? Então, o rei, muito provavelmente, movido por sabedoria e bom senso, renunciaria em prol da Arábia Saudita. A Jordânia seria incorporada ao território saudita. Certo? Então, a Arábia Saudita faria fronteira com o condomínio internacional da Terra Santa, Palestina. Certo? Então, vem uma ferrovia de Amman, um hub, que pegaria ligações ferroviárias partindo de Teherã, Bagdá ou de Dubai, chegaria em Amman e iria até Beersheba. De Beersheba também, ligações ferroviárias saindo de Istambul, né? Que por sua vez conectaria a Europa, o Cáucaso, e a Grande Rússia por via ferroviária. Essas vias ferroviárias vindas do norte, Europa, Rússia, Cáucaso, e vindas do leste, Índia, China, Ásia Central, a partir do Irã e de Bagdá, se encontrariam, provavelmente, uma boa solução seria se encontrar em Beersheba. Certo? Se encontraria em Beersheba. A linha vinda do norte seguiria até Alexandria, e essa linha, que pegaria um ramal do norte, mas o ramal vindo do leste, seguiria até o Cairo. A de Alexandria poderia continuar na direção do norte da Europa até Dakar, no Senegal, enquanto a partindo do Cairo poderia seguir na direção sul até a cidade do Cabo. Os chineses poderiam assim dar continuidade à iniciativa Centrão Estrada, a nova Rota da Seda. Então, essa região da Palestina Oriental seria com certeza a mais próspera das entidades vassalas que substituiriam o Estado ilegítimo. Do condomínio, essa seria a região mais rica, uma região pró-negócios, certo? Não haveria administração nenhuma de países ocidentais, porque eles foram responsáveis pelo problema. Então, é evidente, eles não podem fazer parte de nenhuma solução. A solução não envolve Estados Unidos, Reino Unido, ninguém da Europa, certo? Seria tomado pela Rússia, pela China, pelo Irã, pela Arábia Saudita e garantiria aos palestinos 2 territórios em que eles seriam absolutamente autônomos. A Cisjordânia, a maior parte dela, e uma Gaza estendida, certo? Para ser um pouco mais autossuficiente, uma Gaza estendida. São 2 territórios administrados de maneira completamente autônoma por palestinos, um sob discreta suzerania chinesa, 2, um dos quais sob não discreta suzerania saudita, árabe, né? E um sob suzerania internacional. Na prática, chineses, russos, iranianos, mas com mais destaque para a Arábia Saudita. Essa faixa litorânea, para garantir a proteção de uma minoria judaica, sob suzerania russa, e a Galileia sob suzerania discreta iraniana. Então, daria para organizar um Estado condominial desse tipo, onde todos pudessem viver em paz. Essa é uma proposta. É provável que não seja assim, mas algo semelhante com certeza já está sendo discutido. Porque se nós formos analisar, o Estado ilegítimo vai deixar de existir. E, evidentemente, eles não vão aceitar a volta de europeus, de britânicos ou de norte-americanos. Então, os próprios palestinos, os iranianos, os russos e os árabes vão ter que, juntos, encontrar uma solução. E é difícil pensar numa solução melhor do que essa. Correto? De toda forma, eu creio honestamente que essa seja uma boa proposta e que, é claro, não vai ser isso aqui com essas fronteiras, mas muito provavelmente será algo parecido, o que vai ser adotado na futura Palestina condominial, o Estado condominial da Terra Santa. Certo? Então é isso. Tá ruim, tá muito difícil, todo mundo sabe o que está acontecendo, mas seja por falta de dinheiro, o Ocidente está quebrando, o Estado ilegítimo não tem grana, as pessoas já estão fugindo, tanto via aérea, pelo aeroporto Ben Gurion, quanto por terra mesmo, pelo Egito. Então,
já está esvaziando, eles não têm como sustentar isso. O Estado ilegítimo já perdeu, gente. A verdade é essa, eles mesmos admitiram. O Estado ilegítimo já perdeu. Agora, de perder até desocupar a moita, vai uma distância. Isso provavelmente vai ser feito, essa desocupação por terra, pela fronteira com o Egito. Razão pela qual não convém ao Egito entrar, por enquanto, de maneira muito violenta nas negociações políticas com o uso de armas, que é o que está acontecendo atualmente e vai ser intensificado de maneira a livrar a população palestina da violência. Os hutis estão atacando pelo sul, Hezbollah atacando pelo norte, a resistência iraquiana atacando pelo leste, mas em algum momento o Egito vai atacar também e o Hezbollah vai descer com toda a sua força, além dos grupos que estão do lado dos persas, e é muita gente que virá do leste. E talvez em algum momento a Arábia Saudita, apesar de ser um país pacífico, né, porque essa é a condução de Sua Alteza Real, Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, ele é um homem de paz, mas em algum momento ele vai ter que mostrar que também é um homem de ação, porque ele é de fato, né? Seja como for, isso vai ser resolvido, e ainda que a gente não possa viver em paz, os estudantes das universidades americanas estão certos, é intolerável, a gente pode esperar pela paz, certo? Até mais, tenha uma boa tarde.